Eu falo que sempre chega uma etapa na vida da gente que é a etapa da formação. Tem. No ensino médio, você está completando, terceiro ano, o que que você queria de sua vida? Então, Queria era uma estudar, queria estudar, quero queria arrumar serviço, o que que você isso. queria de sua vida? Eu já estava trabalhando, né, eu pensava, assim, em estudar e fazer uma faculdade. Só que na época, para mim, Divino era difícil, porque eu ganhava meio salário, mais comissão. Pra gente poder estudar fora, a gente tinha que pagar o ônibus e a faculdade, entendeu? Meus pais não tinham condição de Uhum. pagar, né, na época era mais complicado. Então já pensei em fazer química, que eu tinha um professor de química que eu adorava ele, e ele me incentivava, e ele falava assim: "Vai", eu pensei em fazer Fala isso, química. quais matérias que você se destacava durante o seu No período de assim, médio? eu era muito boa aluninha, sabe, eu tinha Uhum. assim, eu era bem regradinha. No ensino médio, assim, mais no finalzinho, por causa de estar trabalhando, assim, apertava um pouco mais. Mas eu sempre fui muito boa aluna, eu gostava de química demais, matemática, eu odiava português, história e geografia. Você acha que reflete um pouquinho no seu trabalho de hoje, esses Hoje gostos? sim, sim, eu vejo que sim, né. Mas assim, aí naquela questão ali de não ter como pagar, conciliar ou para pagar ali os estudos fora, eu fui pensando, vendo as alternativas ao redor que eu teria, né. E aí foi quando eu abri um polo universitário em Divino, e das Sim. opções que tinham lá, eu olhei lá assim, tal, 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 falei: "Vou fazer serviço social". E fiz Do serviço nada. social, do Do nada, nada. do Do nada. nada. Não, não, não. Aham. Olha É, tipo só, vou assim, né, fazer eu gosto de serviço social. matemática, mas eu vou fazer serviço social. Nossa, parece até comigo, né? Comigo com o pessoal Nossa, que eu era uma é. pessoa, mano, que era considerado o nerd da sala. Uhum. Da sala não, né? Ponteada é um local pequeno. Da região. Então, às vezes, o pessoal atrapalhava alguma coisa de computador. Eles levavam na minha casa para poder arrumar. Arrumar. Porque eu lembro que era muito engraçado que tinha técnico na época, né, os técnicos de informática. A computação nunca foi algo de muito acesso, até nos dias de hoje, né? As Uhum. pessoas têm uma dificuldade muito grande Sim. de lidar. E aí, o técnico para poder mexer nas redes de computadores da escola, e ele não conseguia. E eles me tiravam de dentro de sala para ir lá Aí mexer. eu vou te contar um caso curioso também que eu Fui, lembrei. fui parar lá na educação física. Tipo assim, Aí, não, né, o que tá que igual eu. aconteceu? Mas olha só pra você ver, você me fez lembrar de uma situação. Eu dei aula particular de matemática para 2 professoras. Para duas É, professoras para elas relembrarem algumas matérias. Na época eu era tão assim, né, eu era tão destacar, né? focada, que eu dei aula para elas particular, assim, um Meu tempo, Deus. sabe. Então, assim, é bacana, mas isso aí que você falou, Nossa, né, o nosso caso é parecido, né. e a gente, quando é novo, a gente fica assim: "Que eu? Olha É. só, Como é que eu consigo, né. É isso como é que aí. as pessoas não entendem isso? É tão É. fácil". Exatamente, era isso que a gente pensava. Eu era assim com desenho, né, como eu tinha facilidade, aí às vezes os coleguinhas iam lá em casa, tal, 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 aí eu fazia, aí eu olhava e ia tentar, não conseguia, eu falei assim: "Mas como você não consegue? É tão Tão fácil". fácil. Era fácil Eu pra acho que eu mim, sou né. fotógrafo por causa disso. Eu sempre tive um apego muito grande com desenho também. Então, Ai, meu apego com fotografia ele veio daí, né? sim, Eu nunca imaginei ser fotógrafo, mas eu desenhava desenhar. bastante. Aí eu, do nada, eu comprei uma câmera para tirar foto das minhas alunas e falei assim: Ó, isso aqui é muito bom, é tranquilo de fazer, eu vou E aí continuar. desenvolveu, Virou né. tudo isso Isso daqui que você aí. tá vendo hoje. E E aí. aí, Rodolfo, continuando a trajetória, eu um dia lá na boutique, né, já tinha um tempo que eu trabalhava lá, e aí um amigo meu de infância, que estudou comigo a vida inteira, eu já fazia o serviço social, né, e tal, ele passou em frente à boutique, assim, e voltou. Aí entrou e falou assim: "Maiana, tem uma vaga no Cicobi, e não vai nem ser estagiário, vai ser contratado mesmo. Você não quer participar do processo seletivo não? Acho que você tem perfil". Aí eu falei assim: "Ah, GR, não, não quero não". Eu acho assim que na hora, né, o comodismo, eu gostava de trabalhar ali na loja e tal. Uhum. E não pensei também, nunca Tava na tinha pensado faculdade. isso pra mim. Às vezes eu até duvidei um pouco da minha capacidade no momento, né. Eu achava interessante, ele e um outro amigo trabalhavam lá já, achava legal eles trabalharem lá. Uhum. Uma amiga minha tinha acabado de entrar também, achei muito legal. E fui embora, sabe. Trabalhei, fui embora. E em casa tomando banho, assim, eu me deu um negócio. Falei: "Uai, tô doida? Falar com o Jair que eu não quero? Claro que eu quero". Adiantei o banho, já saí, falei: "Mãe, o GR me chamou, falou pra me fazer um processo seletivo no Cicobi", falei: "Que eu não quero, onde eu tô com a cabeça? Vou ligar pra ele agora". Estabilidade, Pensei tranquilidade, uma empresa assim, renomada. E aí peguei o telefone, liguei pra ele na hora, falei: "GR, eu quero, tô doida, como é que eu falei que eu não queria, como é que eu faço pra participar desse negócio?". Aí ele: "Faz um currículo e vai lá amanhã, entrega pro Vitor, pro gerente, você vai procurar ele.
e fala com ele, se apresenta. Se é boa nisso, você vai lá e se apresenta. Falei, então é agora. Eu já fui lá, já dei um jeito de fazer o currículo. No dia seguinte, tô eu lá na frente do Vitor. Aí cheguei, ele costuma até brincar até hoje. Eu falei assim, chega aquela menininha lá de botinha, piercingzinho no nariz. Eu olhei e falei assim, Não vai não virar vai nada. virar nada. E aí entreguei meu currículo pra ele. Falei assim, olha, eu vim aqui entregar meu currículo, que eu sei que tem uma vaga. E eu quero participar desse processo seletivo. Aí ele começou a me fazer umas perguntas e tal, e eu fui respondendo ele e tal. Aí ele falou assim, não, então tá bom, pode deixar que a gente faz contato. Eu falei, obrigado. Voltei pra lá, contei, né, pra minha patroa, falei com ela, ó, você vai ser essa oportunidade e tal. Ela falou, não, Maiana, você tem que ir mesmo, porque aqui você vai ser sempre a vendedora, né, e lá você vai ter uma oportunidade de crescer. Então, assim, não tem problema. Uhum. Então, assim, fui bem clara com ela também. E aí, dali, passou uns dias, me chamaram. Fui pra Espera Feliz fazer o processo seletivo. Chego lá, tá lá, a minha amiga da faculdade. Então, peraí. Primeiro você faz um Processo seletivo. processo E seletivo. você concorre com outras pessoas. Mas o que você foi até o Vitor seria Eu o fui quê? entregar o currículo para me Ah! colocar à Entendi. disposição para fazer o processo seletivo. Entendi. Então ali era, por enquanto, era só você fazendo uma inscrição. Isso, início de um sonho. Início de um sonho. Aí tá. Aí quando chego lá, a minha amiga da faculdade, a minha melhor amiga da faculdade concorrendo comigo. Falei, Eita, meu trem. Deus. Tudo bem, seja o que Deus quiser. E participei lá, né, que teve que fazer escrito, das entrevistas, né, e todo o processo. E aí mandaram a gente para casa. E nada de dar resposta. Nada de dar resposta, eu ansiosa. Falei, deve ter sido ela escolhida, né? Porque até agora não fizeram contato comigo e tal. Aí cheguei na faculdade, falei assim, Ih, te ligaram? Tá? Ela, não. Falei, então me dá esperança. Esperança. E fiquei com aquilo. Era muita gente? Só eu e ela que participamos desse processo seletivo. Entendi. É assim, nesse dia, né? Não sei se tiveram outros lá. Esse outros processo dias. seletivo, dá pra falar assim como que funciona? Tipo assim, você faz uma prova, ele é conversando diretamente com Sim. alguma pessoa responsável? Então, vou explicar. Há 15 anos atrás, né? É. Eu vou fazer 15 anos de cooperativa, agora em julho. Eu fui para a Espera Feliz, que na época era a sede da Credivap, que é quando eu entrei, cooperativa. E lá eu passei por um teste de escrito, eu tive que escrever lá algumas coisas, por que eu queria entrar, tudo mais, meus conhecimentos. Fui entrevistada sobre os meus conhecimentos acerca da cooperativa e passei lá por umas 3 pessoas nesse tipo de entrevistas e escrito. Hoje em dia, nós temos uma empresa terceirizada que faz esse processo seletivo. Então, a pessoa ela passa por vários testes, né? Uhum. Testes e entrevista também. E são etapas. Então, assim, hoje em dia não são mais, é raro ter 2 pessoas para uma vaga, né? Hoje a gente tem lá o banco de talentos do Sicoob também para as pessoas entrarem, se cadastrarem, para estar participando desses processos seletivos que são feitos por uma empresa E terceirizada. tem que ter alguma graduação necessária, mínima ali? Como que funciona? Isso. Há 15 anos atrás, eles não exigiram isso. Só pediam, assim, que depois a gente estudasse algo na área correlata. Hoje em dia, para você se inscrever, você já tem que estar cursando ou ter uma graduação na área. Vou mencionar aqui: matemática, ciências contábeis, cooperativismo, né? Deixa eu pensar aqui. Processos gerenciais, existe uma faculdade semipresencial de processos gerenciais que ela te dá essa possibilidade. Informática. Não, como é que é o nome agora? Me fugiu. Sistema de informação. Sistema de informação também. Então, assim, hoje você tem que estar cursando ou já ter essa graduação para você poder se inscrever. Entendi. Entendeu? Igual eu sou formada em serviço social, mas depois eu fiz um MBA em gestão estratégica de cooperativas, né? E já fiz outros cursos pela Central Cred Minas, já fiz outros cursos pelo próprio Sicoob Universidade. Então, assim, eu tenho outras... Vai se enquadrando, né? No decorrer que a empresa vai se adaptando, a gente tem que se adaptar também, né? A gente não pode parar nunca de estudar, né? Sim, porque faz igual parte. nesse ramo as coisas mudam muito. Então, você tem que estar ali em constante aprendizado, você tem que estar sempre aberto para o novo. E aí, como é que foi? Você lá pegou e recebeu a notícia? Não, aí vai, meu telefone toca, GR, falei, meu Deus. Aí atendi, falei, oi.
Aí, coisa assim que a gente não esquece, né? O jeito que ele falou assim, então, Maiana, tô te ligando pra falar que não vai ter jeito, não. Eu falei, Jair, tá bom, não era pra ser pra mim, que bom que é ela lá, que é minha amiga e tal. Ele falou assim, não vai ter jeito não, vai ter que ser você mesmo. Eu disse assim, eu nunca esqueci, né? O jeito que ele me falou. apertando. Não, é porque assim, nós somos amigos de infância, né? Então, assim, já tem essas brincadeiras. Amigo é os piores. É, os piores tem. Aí, não, e pior, né? Ele já virou meu chefe depois e tal. Então, aí, como é que você faz, né? Aí, eu pulei já de alegria e já contei pra minha mãe, falei com a minha patroa, aí já fui dar andamento em tudo pra eu poder começar, né? Sua patroa aceitou tudo? Sim, ela me incentivou desde o início. Igual eu te falei, a primeira fala dela também, coisa que eu não esqueço. Ela falou, aqui você vai ser sempre vendedora. Lá você vai ter a oportunidade de crescer. Você tá nova ainda, eu acho que você tem que correr atrás, né? E ela foi muito bacana comigo, sabe? Na minha saída. E foi lá em Divino mesmo pra você executar o serviço lá? Porque você Sim. trabalhou no fervedouro. Eu trabalhei em Alto Caparaó também. Também. Sim, foi quando eu me tornei gerente. Tá. Eu comecei em Divino, no atendimento, com cadastro, né? Nós éramos assim, uma equipe bem reduzidinha. O Vitor foi meu primeiro gerente, foi esse que me contratou. Uhum. Então, assim, a gente começou ali uma equipe reduzida. Eu comecei com atendimento, com cadastro. E o Vitor, tipo assim, sempre apostou muito em mim também. Ele sempre me mandava para fazer cursos. E eu até um dia eu brinquei com ele. Porque quando eu entrei, comecei a tomar gosto, sabe? Comecei, assim, a gostar. Eu falo assim, que não é uma coisa que eu escolhi desde então. Acho que Deus escolheu para mim antes de mim. Uhum. Né? Foi te guiando, porque foi um chamado. Isso, o negócio de do nada, você tá lá dentro de uma loja. Do nada, né? E aí a pessoa vem, ela te olha e te chama. Sabe, e o curioso é que ele passou, aí ele voltou, assim, entendeu? Parece que deu aquele Fica marcado na vida da gente esses momentos, marcado. né? E assim, eu falo isso, eu acho que Deus escolheu pra mim antes que eu escolhesse.